Olá pessoal, nessa videoaula vamos explicar essa playlist de máximos e mínimos e classificação de pontos críticos. Essa playlist essencialmente vamos dizer, tem uma parte teórica, principalmente na parte de classificação, entender um pouco o que estamos fazendo, mas eu vou dizer que essa playlist é majoritariamente conta. Vamos citar um teorema de otimização e tem que fazer conta para falar de sistemas, como resolver alguns sistemas, dando, vamos dizer, alguns recursos para quando aparecer, por exemplo, um sistema de 3 variáveis e 3 incógnitas com um monte de equações, como podemos proceder, vamos dizer assim, já que o sistema muitas vezes não é linear. Mas enfim, como eu disse, uma playlist de conta e temos dois objetivos. Primeiro, classificar pontos críticos de funções de várias variáveis e encontrar máximos e mínimos globais. É isso. Então, quando a gente fala dessa situação, claro, vamos falar de teorema de Weierstrass e multiplicadores de Lagrange, ou, se for necessidade, parametrizar curvas, e vamos jogando. Pré-requisito, simplesmente funções de classe C1, a gente precisa de derivadas do vetor gradiente para falar ponto crítico, plano tangente zero. Vetor gradiente é sempre bom ter pelo menos essa notação, principalmente quando a gente passar para 3 variáveis. E, claro, a gente tem que, para entender de várias variáveis, é interessante entender classificação de pontos críticos, por exemplo, de função de uma variável. E não apenas isso, eu acho que também é interessante saber problemas de otimização de funções de uma variável. Para me resolver, falar, olha, eu consigo resolver, não ter problemas, vamos dizer assim. Tendo esses pré-requisitos, eu espero que seja uma playlist, em geral, mais tranquila de acompanhar. Mas, como disse, vamos botar as emendas aqui, eu vou explicar toda a organização. Primeiramente, a playlist está organizada de duas formas. Ela vai, de duas formas, de uma forma só. É que tem duas separações. Em que a gente vai trabalhar tudo em dimensão 2, um pacote inteiro apenas em dimensão 2, e depois o próximo pacote em dimensão 3. Tá? Então, como que vai ser trabalhado assim? A ementa é isso aqui. Pontos críticos não degenerados, classificação, isso aqui dimensão 2. Aí depois disso, vamos falar do teorema de Weierstrass em dimensão 2, em que a gente vai ter que falar um pouco de noção de conjunto compacto em dimensão 2, e depois a gente vai trabalhar multiplicadores de Lagrange de duas variáveis e uma restrição. Então a gente vai trabalhar sem problemas de máximos e mínimos quando está nessa situação. O teorema de Weierstrass também está nessa situação de conjuntos compactos. E depois disso tudo, feito tudo isso em dimensão 2, agora vamos falar de pontos críticos não degenerados em dimensão 3, em que a gente vai fazer a classificação. E aí sim vamos usar o critério de Sylvester, que eu sempre por algum motivo gosto de usar a letra I, mas é Y. Teorema de Weierstrass em dimensão 3, vamos falar de conjuntos compactos em dimensão 3, e depois vamos ter vários exemplos também. Claro, vamos achar máximos e mínimos globais nessas regiões, e também vários exemplos de multiplicadores de Lagrange em 3 variáveis, com uma restrição, e 3 variáveis e 2 restrições. Vamos explicar teoricamente o que significa cada situação, mas a playlist está organizada dessa forma. E, claro, como eu estou sempre de costume, fazer todas as demonstrações de todos os resultados. Tá? Eu vou ter um problema ainda para o teorema de Weierstrass, mas eu acredito que consigo resolver de forma elementar, enfim, fazendo um monte de bissecções. Né? Além disso, para a demonstração, principalmente para a classificação de pontos críticos, vamos precisar de alguns pré-requisitos. Por isso que eu deixei até no final da playlist, que uma delas é o polinômio de Taylor, principalmente para a classificação de pontos críticos, tudo que tem direito. E o outro é o teorema da função implícita, principalmente para critério de Sylvester. Eu escrevi esses dois, mas vai ter mais um aqui que vai ser muito técnico e que eu achei que não vale a pena destacar tanto, mas eu vou precisar do teorema da função inversa por vamos dizer, uma tecnicalidade de provar que pontos críticos não degenerados são isolados. A gente usa isso para demonstrar, mas vai precisar de uma tecnicalidade para garantir que são pontos isolados. Mas tirando essa tecnicalidade que eu vou dizer, é um vídeo só, eu espero que não atrapalhe tanto o entendimento para as outras partes. Basicamente é isso que eu vou querer falar nessa playlist.